Olá, eu sou Elaine e sejam bem-vindos ao canal Segredos de Deus. E no vídeo de hoje falaremos sobre o Império Romano, as pernas de ferro da visão de Nabucodonosor. Enquanto em Israel havia uma disputa pelo poder, Roma foi conquistando cada vez mais terras, até enfim, com Otaviano conquistou o Egito, dando fim ao reinado ptolomaico e se tornando um império. Com o fim do Império Grego se inicia uma nova era. Roma é representada na estátua de Nabucodonosor como as pernas de ferro, e na visão dos 4 animais, Roma é retratada como um animal terrível, espantoso e muito forte. Este animal devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés os que sobejavam. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele. Ele ainda tinha 10 chifres, e enquanto Daniel olhava aqueles chifres, ele vê subir um chifre pequeno, que ao subir arranca 3 dos primeiros chifres, e neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. O Império Romano é um dos maiores impérios e uma das maiores potências econômica, militar e política, marcado pela grande expansão territorial aos arredores do Mar Mediterrâneo, Europa, África e Ásia. Também conhecido pela força e a frieza de seus exércitos implacável, difundindo sua cultura e dominando povos. Roma se tornou um império com o primeiro imperador de Roma, Otaviano. Antes disso, Roma era uma república e antes da república uma monarquia. O Império Romano foi um império diferente de todos os outros. Suas principais características foram o poder centralizado, onde o imperador era considerado Deus. Otaviano recebe o título de Augusto, que significa divino, e assim ele passa a receber adoração e ser venerado como uma figura divina. Calígula, um dos imperadores de Roma, se apresentava ao povo sendo Deus, e inclusive ordenou que colocasse uma estátua em sua honra no Templo de Jerusalém. Mas atendendo ao pedido de seu amigo rei Agripa, ele desistiu de tamanho insulto. O imperador Otaviano implementou a Pax Romana, que era uma série de medidas que tinha por objetivo evitar rebeliões dos povos conquistados e manter essas regiões economicamente produtivas. Roma tinha uma estratégia de respeitar os povos dominados nas suas tradições e crenças, não interferindo em suas religiões, desde que estas não ferissem a figura do imperador e de Roma, pois isso seria considerado desobediência civil, o que seria tratado com dura severidade, sendo que a mais dura das penas era a crucificação. Roma adotou a crucificação como um instrumento de tortura para amedrontar e controlar os povos conquistados. Roma ainda promovia os valores culturais romanos nas províncias mais distantes, a fim de diminuir as diferenças culturais existentes, fazendo uso do idioma oficial, o latim, e uso dos valores religiosos do Império Romano, que adoravam diversos deuses além da figura do próprio imperador. A maioria desses deuses era trazido da cultura grega. Tudo isso era garantido pela força militar com a presença das legiões romanas nas províncias. Roma possuía um exército considerado como a instituição militar mais efetiva e duradoura conhecida da história. Jesus nasce nesse período, do governo do imperador Otávio Augusto, e na Judéia quem governava sob domínio do imperador era Herodes o Grande, o responsável pelo massacre dos inocentes, a fim de matar Jesus quando era bebê. Outro aspecto de Roma era a escravidão. Estima-se que mais de 30% da população de Roma antiga era formada por escravos, geralmente vindos de povos conquistados, já que Roma expandia seu território cada vez mais. Quando Roma chegou na Palestina, os judeus estavam tentando se restabelecer, então Roma frustra os seus planos. Com isso, ao longo da história, se formam alguns grupos revoltosos que não aceitavam o domínio de Roma. Herodes o Grande faz um acordo de tolerância com os romanos, onde ele controlaria qualquer levante e manifestação contra Roma, mantendo a paz na Judéia e, em troca, os judeus não trabalhariam aos sábados, não precisariam servir o exército romano e nem fossem obrigados a servir culto ao imperador, nem fazer oferenda aos deuses romanos. Quando os cristãos aparecem no cenário, eles pegam carona com os judeus nesse acordo. Roma achava que o cristianismo se tratava de alguma seita saída do judaísmo. O cristianismo começou a crescer em Roma. Agora não mais apenas os judeus se convertiam ao cristianismo,
como havia também os gentios convertidos, e isso começa a afetar a economia que girava em torno da religião romana. Nero coloca fogo em Roma e culpa os cristãos. Este imperador inicia uma grande perseguição aos cristãos. Muitos eram atirados às feras, e em um espetáculo que visava aplacar a ira popular. Tudo de ruim que acontecia em Roma era culpa dos cristãos, pois eles não cultuavam os deuses nem faziam oferendas de costume. Grande parte da população pagã acreditava que coisas ruins aconteceriam se os deuses de Roma não fossem adequadamente adorados e reverenciados. Logo, os deuses estavam enfurecidos. A mensagem do cristianismo, que viria um rei que reinaria com justiça e poder e seu reino é eterno, era visto pelos romanos como uma ameaça e afronta ao poder romano, uma vez que os cristãos não adoravam os imperadores nem seus deuses, adoravam apenas o único Deus verdadeiro. Os cristãos, sem pegarem armas e com uma mensagem de amor, causava mais terror nos romanos que todos os exércitos que eles já haviam enfrentado. Herodes, apesar de ser judeu por conversão, jogava mais para o lado dos romanos. Cometeu um genocídio das crianças de Belém por temer a vinda desse rei. E os imperadores romanos temiam esse rei, pois eles não entendiam a grandeza do poder de Deus. Eusébio de Cesareia. História eclesiástica. Dos parentes de nosso Salvador. Da família do Senhor viviam ainda os netos 192 de Judas, seu irmão segundo Acameu, aos quais delataram por serem da família de Davi. O Evocatus conduziu-os à presença do César Domiciano, porque este, assim como Herodes, temia a vinda de Cristo. Perguntou-lhes se descendiam de Davi, eles o admitiram. Perguntou-lhes então quantas propriedades tinham ou de quanto dinheiro dispunham, e eles disseram que ambos não possuíam mais do que 9.000 denários, metade de cada um. E ainda assim afirmaram que não o possuíam em metal, mas que era a avaliação de apenas 39 pletros de terra, cujos impostos pagavam e que eles mesmos cultivavam para viver. Então mostraram suas mãos e juntaram como testemunho de seu trabalho pessoal a dureza de seus corpos e os calos que haviam se formado em suas próprias mãos pelo trabalho contínuo. Perguntados acerca de Cristo e de seu reino, que reino era este e onde e quando se manifestaria, deram como explicação que não era deste mundo nem terreno, mas celeste e angélico e que se dará no final dos tempos. Então ele virá com toda a sua glória e julgará os vivos e os mortos e dará a cada um segundo suas obras. Ante estas respostas, Domiciano não os condenou a nada, mas inclusive desprezou-os como gente vulgar. Deixou-os livres e por decreto fez cessar a perseguição contra a igreja. O imperador Décio emitiu um decreto exigindo que todos no império, exceto os judeus que estavam isentos, realizassem um sacrifício aos deuses na presença de um magistrado romano e obtivessem um testemunho assinado e testemunhado. Os cristãos se viram entre escolher Cristo ou suas vidas. Muitos se tornaram mártires e outros acabaram por apostatar da fé. A última perseguição aos cristãos foi a perseguição de Diocleciano, onde foi emitida uma série de éditos em que revogavam os direitos legais dos cristãos e exigindo que estes cumprissem as práticas religiosas tradicionais. O movimento cristão crescia no palácio e um jovem chamado Constantino crescia debaixo da tutela de Diocleciano. Constantino, anos depois, viria a se tornar o imperador e mudar totalmente o rumo de Roma. Falaremos mais sobre o governo de Constantino no próximo vídeo. Ficamos por aqui. Obrigada por ter me acompanhado em mais esse vídeo. Até mais!